Boa noite a todos, boa noite, Meg, a nossa convidada de hoje, muito bem-vinda. Eu vou admitir aqui também o nosso mediador dessa noite, na live IFC Brasil. Hoje nós temos o prazer de receber a médica veterinária, sanitarista, Meg Felipe, diretora comercial do Carrefour. Deixa eu baixar o meu volume aqui. E o mediador, e o nosso, quem nos recebe nessa noite, é o Altemir Gregolin. Boa noite, Gregolin. Boa noite, Panti. Boa noite, Meg. Obrigado pela presença, pela participação. Teremos certamente uma excelente live hoje, porque o tema é instigante, né? Temas factuais e temas que revolucionaram o mercado de consumo. Quais são os critérios adotados hoje pelo consumidor na hora da escolha do seu alimento? E na hora do pescado? O que mudou? Para entender mais sobre esse assunto, ninguém melhor que a diretora comercial do Grupo Carrefour, Meg Felipe, que traz para a gente um pouco do que está acontecendo e também dos últimos acontecimentos. Lockdown em muitas cidades, diferentes tipos de barreira para venda de produto fresco. Como é que vai ficar nossa Páscoa? Tem muito assunto para hoje. Participe, mande as suas perguntas, os primeiros 30 minutos, a gente vai fazer uma discussão pautada já, do que a gente trouxe de proposta para a Meg falar hoje, e na segunda metade do programa, para as perguntas. Manita Piscicultura, acompanhando, Geraldo Kipper Foz, boa noite, Francisco Medeiro, Peixe PR, bem-vindo, muito obrigada. O Eduardo Ono, Eduardo, uma excelente noite, por favor, nos acompanhem. O Christian Lobo, boa noite, parabéns pela convidada, Carlos Melo, o Edmilson Zabotti, o pessoal já está com a gente aqui acompanhando, gente com bastante cancha para pergunta interessante hoje. Meg, muito bem-vinda, muito obrigada. Foi um prazer muito grande te ouvir durante o IFC, foi realmente uma fala muito fresca e que trouxe assim, uma luz sobre esse novo mercado de consumo, e aí o convite do Gregolin, mediador das nossas lives. A gente deseja uma excelente noite para todos vocês, o Jonathan Moraes, o pessoal todo acompanhando aqui. Gregolin, passa a palavra para ti, então, para a gente entender um pouco mais o que aconteceu no mercado de consumo. O que esse consumidor está pensando para que o mercado do pescado consiga surfar essa onda e entregar aquilo que o consumidor, esse novo consumidor, está querendo. Uma boa live. Obrigado, Panti. Obrigado, Meg, pela tua participação. Bem, hoje nós estamos falando com uma especialista na área, né? Médica veterinária, né? Na verdade, somos colegas, né? Porque eu também sou veterinário, a Meg é médica veterinária sanitarista, tem mais de 20 anos, né, de experiência no setor de varejo. Eu digo que a Meg sente o pulsar da venda, porque ela está na relação direta, né, com o consumidor, com a indústria, então conhece profundamente o mercado, né, como ninguém, e é diretora comercial do Carrefour, um grande player, né, uma rede mundial, né, de supermercados, passou por outras redes de supermercados, ou seja, tem uma vasta experiência. E só pelo anúncio dos primeiros participantes, dá para a gente ver que a expectativa é grande, né, em relação ao nosso bate-papo aqui. E o tema é muito instigante, porque a gente vai tratar de padrão de consumo de pescados, né, que está se transformando, ou seja, o que muda, o que a cadeia produtiva precisa fazer. Eu costumo dizer que, no passado, o setor produtivo, a indústria, produzia um produto conforme o seu conceito e depois saía para vender. Hoje, não. Hoje, antes de começar a produzir, tem que ver o que o consumidor, o que o cliente quer. Que tipo de produto, formato, embalagem, forma de produzir, né? Se produz com sustentabilidade ou não, quais são as condições, né, de qualidade dele. Então, mudou totalmente. Hoje, o consumidor é quem manda no processo, né, quem dá a dinâmica da cadeia produtiva. E no mercado passa a ser de forma mais decisiva dessa forma também. Então, o tema realmente é instigante. E para a gente começar, Meg, talvez a gente, antes de entrar nesse mundo de fato, mas já entrando um pouco, como é que está evoluindo as vendas, né? Porque nós estamos há um ano numa pandemia, né, que a gente é muito triste para o mundo inteiro, né, e a gente se solidariza aí com todas as famílias brasileiras. Estamos chegando próximos a 300 mil mortos, né, perdas, vidas perdidas, né, nesse processo. Mas o que ocorre? Houve uma transformação profunda também no consumo, na forma de os consumidores irem às compras,
Inicialmente teve um impacto pelo fechamento do food service, aumentou venda no varejo, etc. Foi evoluindo. Hoje, surpreendentemente, há um aumento de consumo de pescados, né? Com todos os problemas que estamos vivenciando. Então, fala um pouco sobre isso, né? Como é que estão as vendas, como é que foi a evolução, como é que a gente passou esse período e a gente vai entrando daí na temática, né, do dia de hoje. Fique à vontade, né? Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Gregolini. Boa noite, Eliana. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês, né? Um grupo que está aí também à frente de todos os temas que mobilizam a cadeia. Então, é motivo de honra a gente estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir para esse progresso dessa cadeia que a gente é tão fascinado, né? Que estamos aí envolvidos há tantos anos. Como você falou, eu sou médica veterinária, então eu comecei numa base bastante técnica, mas eu sempre fui muito curiosa e muito preocupada exatamente com a questão do consumidor e do ponto de venda, né? Por isso essa trajetória de carreira, que não é comum um técnico ir parar na área comercial, mas exatamente por isso que é o que você falou, é o pulsar do resultado de tudo, né? É onde o calor realmente acontece, onde as coisas se efetivam, onde de fato as coisas se materializam na sua fase final. Então, eu sempre fui muito fascinada por isso, e por isso que minha carreira acabou se conectando com isso, porque mesmo quando eu era da área de qualidade, eu sempre procurei ter esse olhar muito voltado para o que eu vou fazer tecnicamente e qual a real relevância ou expectativa de consumo em relação a isso. Então, só para dar esse norte. Então, assim, para mim é um momento de carreira bastante interessante, e desafiador, obviamente, que é assumir uma liderança de um grupo, como você falou, tão forte e que valoriza tão fortemente o pescado. Então, a empresa que eu atuo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde elas têm loja, né, distribuída no mundo inteiro, o pescado é um elemento de bastante valor, porque o grupo tem uma frente de mobilização que chama Act for Food, em que ele se predispõe a ser líder mundial da transformação alimentar, exatamente de ajudar as pessoas a comerem melhor, mais saudável, com melhor custo-benefício, e isso é um pilar muito importante, muito sério dentro do grupo, e o peixe é quase que um representante maior disso, de você poder comer um produto super saudável, um produto que unanimemente, né, está nas pautas médicas como um produto saudável, de boa digestibilidade, rico de proteína rica. Então, o pescado é sempre muito bem reconhecido ou valorizado dentro do grupo nessa relação com o Act for Food. Só que trabalhar isso nesse cenário, como você traduziu, tem sido bastante desafiador e, ao mesmo tempo, muito enriquecedor, né? Está sendo uma experiência única, eu acho que não só para o varejo, mas para as indústrias, para todos os elos que compõem a cadeia produtiva. Eu acho que dos 20 anos que eu estou ligada à cadeia do pescado, eu acho que é um momento ímpar, né? A gente já conversou um pouco disso lá no Congresso, que é assim, eu enxergo como uma grande janela de oportunidade para a cadeia do pescado, não só extrativo, não só para agricultura, mas também para a pesca extrativa, por conta de a gente perceber uma mudança nessa relação com o consumidor. Então, a crise trouxe uma mudança de comportamento social, que é o confinamento, que é as pessoas terem menos acesso a restaurantes, como você falou, durante um período o food service fechado, as pessoas acabaram, por mais que o brasileiro tem uma habilidade natural histórica de trabalhar a carne, né? Então, de lidar bem com a carne. Mas a hora que você se encontra num confinamento, você também começa a se esgotar daquilo, né? Você começa a querer transformar aquele seu dia a dia, trazer coisas novas, principalmente num contexto onde é de crise, né? De chateação. Então, você quer trazer inovação, você quer trazer uma coisa diferente para o seu dia a dia. Eu acho que o pescado começou a entrar mais forte nesse cenário, nesse contexto de busca de mudança, ligado a um contexto de se estar falando muito de saúde, né? A pandemia é uma pauta de saúde, né? De orgânica, então de você estar saudável, de você estar bem, de você evitar uma baixa de imunidade, uma série de contextos. Então o pescado começa a falar mais forte. Mas eu sempre ressalto que eu acho que o grande ponto de preocupação para a cadeia como um todo, que uma grande alavanca também, uma parcela importante desse consumo está ligado à alta inflação das outras proteínas, que trouxe o pescado para um patamar de competitividade
de desembolso muito interessante para o consumidor. Então, eu acho que é um contexto, são vários fatores que estão se somando, mas entendo que é uma janela de oportunidades onde a gente está tendo um momento único dessa relação com o consumidor, de trazer essa proteína para dentro da casa dele, de estreitar essa relação, a estreitar a relação de preparo, né, de lidar com essa proteína, de entender essa versatilidade desse produto. Então, eu acho assim, eu acho que é um momento histórico para a cadeia do pescado, eu acho que, obviamente, é um momento histórico mundial para N cenários, mas eu acho que para a cadeia do pescado, dentre todo o pesar, como você trouxe, né, um momento tão triste para a humanidade, para o país, etc., eu acho que a cadeia do pescado está tendo a oportunidade de viver ali um nichozinho de satisfação, de alegria, de conquista, né? Então, no meio do tanto pesar, eu acho que o pescado está tendo um nicho de conquista. Então, olhando para dentro do cenário do varejo, realmente é muito impressionante os números que o pescado está mantendo constância, né? Então, quando eu olho para trás, para o início de tudo, eu divido mais ou menos em 3 fases. Foi o momento do susto, né? Que, tipo, as pessoas não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo. A gente saiu basicamente do carnaval, entramos na quaresma e, de repente, começou a se falar em uma crise mundial e etc. E as pessoas saíram para um consumo, para uma compra desenfreada, né? Do medo do desabastecimento. E elas focaram bastante no congelado, né? Porque elas queriam armazenar produto. Então, para um grupo onde eu trabalho, onde o pilar do pescado fresco tem uma relevância, uma importância muito grande, foi um momento de tomadas de decisões de crise, né? Então, assim, a gente tem altos volumes de peixe fresco, a gente fortalece essa relação do pescado fresco com o consumidor, incentiva ele a comer o produto mais in natura possível, e, de repente, a gente se viu desse cenário dele procurando cada vez mais congelado, fizemos essa mudança radical, brusca, né, nos comandos de tomada de decisão, e atendemos a expectativa dele de congelado. No segundo momento, eu acho que foi isso, foi aquela fase das pessoas já se entenderem, né, já começarem a se organizar dentro da sua quarentena, achar o seu cantinho em casa para trabalhar, descobrir como vai preparar seu almoço, começar a querer novidade. A cozinha virou para a quarentena um momento de hobby, né, um momento, poucas coisas você podia fazer diferente em casa e normalmente você está fora, então você podia preparar seu almoço, podia preparar uma janta, podia fazer um almoço de fim de semana realmente em família, porque ninguém tem onde ir, então todo mundo está em casa. Inclusive, uma das maiores consultas no Google foi como preparar pescado, né? Exato. As pessoas estavam procurando a receita, né? Exatamente. Nós temos um site que pertence ao grupo, mas é um site aberto, um aplicativo aberto que chama Cybercook, que é um aplicativo de receitas, de orientação de preparo. Então, você pode colocar desde um ingrediente lá que você quer preparar e ele te traz as receitas, ou uma receita que você gostaria, ele te traz os ingredientes, direciona a compra, enfim. É uma ferramenta bastante interessante e exatamente isso. Foi no ano de 2020, os top trend de pesquisa estavam ligados a pescado. Então, até cação apareceu, cação, tilápia, salmão. Então, todas as pesquisas, tops de pesquisas estavam ligadas ao pescado. Isso é muito bacana de ver que é isso, que você vê que as pessoas se abriram para esse mundo, né? Porque Sim. Eu falei, por mais que tenha uma alavanca fortíssima da inflação, da carne bovina, da ave, do suíno, tem uma predisposição também, tem uma relação ali... Isso é muito importante, né, Meg? Porque o maior consumo de pescado sempre se deu muito em restaurantes e bares, né? Ou seja, na medida em que a família começa a fazer o preparo em casa, né, aí é outro negócio. Né? Começa a virar rotina, cultura. Familiaridade, né? Que familiaridade. Foi o que a gente sempre discutiu nas campanhas da Semana do Pescado, do desejo da gente fomentar o consumo, de trazer para dentro da casa, de trazer para a escola, de trazer essa familiaridade com a proteína, porque ela é uma proteína de ocasião para o Sudeste, né? Sul-Sudeste. Quando você vai para o Norte, Nordeste, nem tanto. Mas saiu do Norte, Nordeste, a maioria para o restante do Brasil é uma proteína de ocasião, né? De evento, de sazonalidade. A gente sempre quis quebrar essa barreira. Então, nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade incrível para a cadeia que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente vai sair desse cenário modificado, mas eu acho que tem muita lição de casa para fazer. Aí é o que você falou, aí entra todos os cenários que a gente está vendo. A gente vê que esse consumo
a alavanca de consumo total do país foi puxada pelo atacado, mas aí isso também está muito relacionado pelos atacados, né, pelos atacareses que nós chamamos, está muito relacionado com a perda de poder aquisitivo, né? Então, as pessoas procuram canais em que elas podem comprar maior volume com menor desembolso. Mas mesmo dentro dos hipermercados, ou pelo menos da realidade que nós vivemos, é impressionante o ganho de share dessa proteína ou dessa categoria, desse setor dentro do perecíveis. Então, assim, e vem constante. Eu acho que o que mais eu deixo de mensagem positiva hoje aqui é isso, que apesar dela ter tido essa alavanca na crise, ter sido ainda mais impulsionada com o aumento da inflação das demais proteínas, ela vem se mantendo crescente e constante. Então, isso é muito bacana. A gente teve ali um início de restrição do consumo do pescado fresco, né? Acho que muito vinculado também ao medo que as pessoas estavam de ficar dentro do mercado, então você via que elas evitavam muitas categorias de contato, de atendimento, né, onde elas tinham que entrar numa fila ou pedir alguma coisa, mas, por exemplo, para o grupo que trabalha muito forte a questão do autosserviço, de ter o autosserviço como uma boutique de peixe, onde você coloca um sortimento amplo, você garante que o melhor peixe vai ser o peixe cortado, porque no passado não tão distante, os supermercados tradicionalmente utilizavam o autosserviço para um peixe mais cansado, né? Para um peixe que já estava com uma exposição mais questionada. E o Carrefour fez um movimento muito importante de mudança dessa rota, que é exatamente ao contrário, ali é um nicho de consumo, né? O cara que faz um desembolso do trabalho, da bandeja, do resinite, então é um cara que tem que ser zelado. Então o melhor peixe, o peixe mais fresco do dia, é o peixe que tem que ser cortado para o autosserviço. E o cliente respondeu muito bem, é impressionante. Legal. Os cimentos, você sabe? levanta um aspecto, você levanta um aspecto assim que está nas análises de que porque a venda, o consumo do pescado também sempre teve muita relação com o preço, né? Ou seja, o consumidor na hora de decidir ele considera esse fator, esse aspecto, né? O aumento dos preços das carnes em função muito das exportações, dólar, etc., né, fez com que o pescado relativamente ficasse num preço mais acessível, né? Eu até publiquei um artigo na Feed Food no mês passado, onde eu levanto esse aspecto em termos de tendência, né? Se a gente considerar essa relação preço de pescado e preço de carnes, a tendência no próximo período, eu acredito no próximo ano, 2 anos, 3 anos, é os preços das carnes se manterem elevados. E o dólar também está nesse patamar, o que estimula a exportação, essas coisas. Então, eu acredito que a gente vai viver um período bastante promissor nesse aspecto também em relação ao preço. E isso nos traz para um outro aspecto, que é o seguinte: o quanto é importante a cadeia produtiva ser cada vez mais eficiente, procurar reduzir custos, ser mais competitivo para oferecer um produto cada vez mais variado e com preços, né, acessíveis, né? Exatamente isso. Sempre foi um fator bastante questionado, né? Em alguns anos que a gente aí teve à frente da Semana do Pescado, a gente teve a oportunidade de dar entrevista em várias redes, em vários canais de TV, e era sempre pontuado, principalmente pelos entrevistadores: a proteína do peixe é cara, mas o brasileiro não come mais peixe porque é caro. Então, assim, sempre teve esse rótulo, né? O peixe é caro. E por isso também é um grande afastamento do cotidiano. Porque, assim, o brasileiro, ele faz desembolso por proteínas caras exatamente para ocasiões. Então, ele compra uma carne, um tomahawk para fazer um churrasco, num momento específico. Ele faz um desembolso alto em proteína para a ocasião. A rotina dele de proteína é feito por comparativo. Grande parte da compra do brasileiro para a proteína do cotidiano, do dia a dia, é por comparativo de preço. E nessa briga, o peixe sempre perdeu. E aí, a preocupação é essa, que hoje a gente está nessa briga. Hoje a gente está no jogo, né? A gente está lá competindo, você coloca um produto nacional ou um produto importado, você entra nesse jogo da visão do consumidor. Você está na vista dele, ele está te avaliando. Mas existe o risco disso, que se a gente não fizer a lição de casa, não buscar essa melhoria das nossas eficiências, de um custo mais competitivo para um futuro,
a gente corre o risco de voltar para os patamares anteriores, né? É um Claro. risco alto de, se o cenário virar, o cenário voltar, a gente voltar para a mesma situação que estava e dar 10 passos para trás. Por quê? Porque quando a gente olha, principalmente, a gente sempre fala isso, óbvio que a gente sabe que produtos da China, questão de mão de obra, mas a disparidade é muito grande entre um filé de produzido no Brasil e um filé importado. A gente tem uma disparidade de custo que eu não considero aceitável, do ponto de vista, olhando, colocando na cadeira do consumidor, você olhar, sabe, pagar R$ 5 num filé, beleza, produzido na China, mas você tem transporte, você tem nananana, tudo, e aí você pegar um produto produzido aqui, às vezes no mesmo estado, e pagar R$ 30, R$ 40, não dá para pôr na conta do consumidor, não é na compra do varejo, é na compra do consumidor, não cabe na cesta cotidiana dele. Você vira ocasião, você vira pontual, ou você vira nicho, que é o cara que está na classe média, média alta, é o cara que vai consumir, mas você tem toda a massa da população que está fora disso e que nunca vai ter acesso, né? Ou vai ter acesso a isso, a um produto importado ou um produto talvez até de baixa qualidade, em alguns casos. Sim. Então, eu acho que, por isso que eu falo, que eu acho que é uma grande janela de oportunidade do ponto de vista relacional com o consumidor, né? A gente está tendo esse grande sonho realizado de conquistar a casa dele, de entrar na casa dele, de estar no cotidiano dele, mas a gente tem toda uma relação para rever. A relação de negociação, varejo, indústria, varejo, pesca extrativa, a questão da pesca extrativa, que o Brasil ficou anos para trás. Então, assim, eu acho que o brasileiro, sim, gosta de peixe, gosta de consumir, quando ele entende essa proteína, quando ele experimenta um produto positivo, não tem como não gostar, né? Eu sou suspeita. Mas tem muita lição de casa. Então, assim, eu também sou suspeito, viu, Meg? Eu também sou suspeito, viu? Esse sonho da cultura de consumir o pescado, né? Ela vem acompanhada, inclusive, da origem da Semana do Peixe, né? Que você acompanhou, vivenciou, que já completa aí, poxa, quase mais de 15 anos, né? E ela continua a puxar. Entende? Então, mais de 15 anos. Então, esse momento, para mim, por exemplo, é um momento histórico. Não só porque esse hábito de consumo vai se materializando, mas também porque a produção, aquele potencial, né, que a gente estava cansado de ouvir as pessoas, é o país do potencial. Hoje não. Hoje nós levantamos voo, né? Levantamos voo, né? Até o Francisco deve estar nos assistindo. Outro dia ele disse: o futuro chegou. É um pouco nessa linha, né? Ou seja, a gente decolou. E, claro, nem em todas as cadeias, né? Mas o contexto é infinitamente melhor do passado. Agora, em relação, indo aí, o preço é um dos fatores, né? Um dos critérios de decisão do consumidor, né? Quais os critérios, né, para decidir comprar o pescado? E aí já vai entrando de quais as tendências, o padrão de consumo, essas mudanças que vêm emergindo, né, muito rapidamente, né, em relação às novas exigências do consumidor. Está relacionado também a novas tecnologias que permitem ele rastrear, né, o produto que ele está comprando. Então, vamos entrando nesse foco aí também agora, que é muito, muito instigante, né? Exato. A gente vê uma mudança, voltando só um pouquinho na questão do preço, é o que você falou, eu acho que preço é um fator de decisão bastante importante. Eu acho que um exemplo que a gente teve muito interessante na quarentena e o fechamento do food foi o tamanho da elasticidade dos crustáceos, né, dos camarões. Eu fiquei bastante impressionada, e olha que eu estou bastante tempo ligada ao varejo, né, com a elasticidade desse produto. Então, é impressionante porque você percebe que é uma aspiração, né? Assim, é um desejo de consumo e como esse produto responde bem a preço. Então, com o fechamento do food, a gente teve uma oportunidade grande dentro do varejo de alavancar essa categoria, né? Ou de oferecer uma oportunidade para o consumo. E, assim, eu falo para vocês que os números, pelo menos do meu negócio, são bastante impressionantes. São de falar, caiu um pouco o preço do camarão e o consumo disparou. Exato. É de 1 para 5, assim, sabe? Tipo, é impressionante como responde os volumes
e como é um desejo de consumo, que é isso, que aí você vê o quanto que nesse produto especificamente a barreira preço é extremamente decisiva, né? Se você tem uma flexibilidade de preço, o cliente leva mesmo, sabe? Sem dó. Então, isso é bastante interessante. Eu queria reforçar isso porque eu acho que são um dos números da quarentena que me impressionaram, foram a elasticidade do consumo do camarão. Falando de tendência, falando um pouco desse consumidor, a minha leitura pessoal é que a gente tem agora um consumidor um pouco confuso, né? A gente vinha nichando muitos consumos, né? As tendências estavam muito nichadas, vários, tipo, as pessoas que querem proteína vegetal, as pessoas que querem saudabilidade, as pessoas que querem, que são marombeiras ou fitness, tinha vários nichos que estavam, inclusive, antes a gente escolhia o grande grupo e atacava, estava, inclusive, desafiador escolher quem eram esses grupos. Eu acho que, de certa forma, houve uma unificação um pouco desses grupos, né? Acho que deu uma diluída por isso, porque as pessoas tiveram que repensar alguns conceitos e algumas coisas que eram luxo, talvez, né? Ou oportunidades, deixam de ser, dado o contexto, dado o desembolso, perda do valor, do poder aquisitivo das pessoas. Então, assim, o que a gente percebe muito, qualidade é um tema cada vez mais forte. Eu acho que os fatores de decisão estão cada vez mais ligados ao negócio, ao lugar, né, ao local, à higiene, ao aspecto. Então, assim, acho que as pessoas que se predispunham, às vezes, a comprar algumas coisas do tipo, tudo bem, mas aqui é barato, tudo bem, aqui é mais rápido. Acho que as pessoas estão mais seletivas nisso, né, mais preocupadas, estão indo em locais onde elas se sentem mais seguras, onde elas percebem que tem um controle de higiene, um controle sanitário um pouco melhor. Isso é perceptível porque também é uma tendência do grupo que foi, dado a experiência do grupo na Europa, né, do que estava acontecendo, que lá a pandemia lá foi antes, né, foi antecipada 4, 5 meses antes, eles estavam na nossa frente. Então, a gente chegou muito na frente aqui com as condutas, né, sanitárias, de preservar o risco do cliente, de limpar o carrinho, de controlar a temperatura. Então, isso foi muito tendências ditadas pelo Grupo Carrefour, e a gente percebeu o quanto ele deu valor para isso. Então, nas pesquisas, né, de que ele responde espontaneamente, tal, o quanto isso é forte, quanto isso é tendencioso, quanto ele está preocupado com isso. E aí a gente estende isso para tudo, né, para a loja inteira, para o produto que vai para o autosserviço, para o atendimento. Então, é uma tendência, as pessoas estão receosas, né, as pessoas estão com medo dos lugares, dos ambientes que elas frequentam, tal. Então, isso começa a ser uma regra do quanto que você tem que se preocupar com o seu ambiente, com o que você oferece, com o aspecto que você oferece. Em outro aspecto, vem essa questão de onde vêm as coisas, né? De onde vem isso, né? Como isso foi tratado, como isso foi produzido, de onde vem. Isso já era uma tendência, a gente todo o varejo já vinha fazendo esse trabalho, né? Cada vez mais forte de origem, de dar informação para esse consumidor, mas agora a gente sente a necessidade de organizar isso para ele, né? De traduzir isso para ele, de tornar isso uma forma mais fácil, mais acessível e mais consistente. Porque a gente tinha muitas ações que eram pontuais, que eram limitadas, que eram marqueteiras, sendo honestamente em alguns aspectos, né, era mais vendedor do que de fato entregava aquilo. E o que a gente sente, dado até o contexto e até todos os profissionais que estão envolvidos com esse negócio, é o peso e a responsabilidade cada vez maior da seriedade dessa entrega, né, o quanto que isso começa a se tornar consistente. Então, dentro do grupo, por exemplo, a gente está trabalhando para as proteínas já o blockchain. Então, assim, lá fora já é uma realidade, mas para o Brasil é uma novidade. Então, a gente vem trazendo isso forte, a gente está começando a trabalhar isso na cadeia do pescado, agora são os primeiros passos de análise, de entendimento de parceiro, tudo, mas vamos trazer para o pescado também a questão do blockchain. Então, assim, é entregar uma visão 360 graus para o cliente, né? O cara ter a visão do tudo, de onde tudo começou e onde tudo terminou. Então, isso começa a ser uma responsabilidade de cada negócio, e inclusive uma responsabilidade da marca, né? Da marca, o compromisso da marca. Um pouquinho do blockchain, porque pode ter pessoas que estão acompanhando que ainda não estão tão familiarizadas com essa questão. São ferramentas, né, que fazem logaritmos e cruzamentos de dados para você entregar isso. É como se você entregasse uma visão 360 da cadeia toda. Então, assim, sim, todos os pontos da cadeia vai estar mapeada. Então, você tem um produto com QR Code de um produto ligado a um blockchain, você tem tudo ali, você tem a história inteira do produto.
que você Aonde quiser. ele foi produzido, quem produziu, né, as condições que produziu, por onde passou, a indústria, toda a cadeia vai Comeu, estar... quando foi abatido, se tinha transgênico, se não tinha transgênico. Então, assim, a intenção é você dar um mapa completo daquilo. Por isso que eu falei, o peso da responsabilidade da informação aumentou muito, né? Porque não é só a questão da pandemia do coronavírus. A gente tem tido muitos cenários internacionais de outros problemas, né? Ou outras situações de contaminação de cadeia animal. Então, isso vai ficando cada vez mais agravado e o compromisso e o risco cada vez maior. E a sustentabilidade, que já era uma pauta, mas a gente sabe o tamanho do desafio da encrenca para o Brasil, mas, por exemplo, para o negócio que eu estou hoje, não é mais uma tendência, é uma necessidade. É uma necessidade. É uma necessidade, uma exigência que a gente vai ter que ter com os nossos parceiros. Virou compromisso. Eu participei há 15 dias atrás de uma reunião, fui convidado, haviam 6 ministros, ex-ministros da Agricultura. E o Roberto Rodrigues fez uma fala assim, muito interessante, porque no agro se discute muito essa questão da sustentabilidade, né? E aí vem a questão do impacto da Amazônia lá fora, e isso tudo tem comprometido. Eu disse o seguinte, pessoal, vamos parar de discutir sustentabilidade, isso é uma página já virada, já deu, é assim e ponto. Ninguém mais discute isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer acontecer, produzir com sustentabilidade, né? Então, esse é o caminho. E aí vem... Cada vez mais, exatamente, a tolerância é cada vez menor, que é isso. Antes a gente cobrava ações, né? Ações sustentáveis. Agora não, agora a gente tem que comprovar que a gente tem sustentabilidade. Mas, assim, o grupo, no cenário mundial do grupo, o Brasil no pescado, dado as escolhas que a gente fez ao longo do ano passado, a gente ficou numa posição bastante confortável. Então, assim, a gente conseguiu trazer para o negócio parceiros envolvidos ou que respeitam esse critério de sustentabilidade. O desafio tem sido provar para esses parceiros que isso não tem que tornar o produto dele mais caro. Isso, pelo contrário, tem que trazer mais eficiência para o negócio dele. Então, isso tem sido um desafio. As pessoas ainda têm a mentalidade de que uma vez que meu produto é sustentável, eu posso cobrar mais. E isso tem sido uma discussão de pauta de negócio bastante desgastante ou bastante dura. Por isso, porque se eu tenho um compromisso de Act for Food, de transformação da alimentação, eu não posso trazer um valor que não é luxo, é necessidade, que é a sustentabilidade, é premissa, né? Então, eu estou trazendo para o negócio uma premissa de consumo e transformar isso num produto mais caro. Não é justo para o consumidor, não é correto. Então, isso tem sido uma barreira e um desafio para a gente transpor aí durante esses... De certa forma, o mercado ele acaba lidando com esses diferenciais de forma diferente no início do processo. Por exemplo, quando são poucos que produzem um produto sustentável, o cara, né, se sente no direito de pagar. Agora, quando essa prática ela se difunde, ela se dissemina para o conjunto da cadeia, não tem mais sentido, né? Exato, entendeu? O mercado não vai mais pagar isso. E até Exato. porque, como você disse, a gente precisa oferecer um preço justo, né? Exato. Um preço justo. Né? Não, então... e a partir do momento que eu trabalho com uma meta de, no mínimo, metade do que eu comercializo ser sustentável, eu não posso ter metade do que eu comercializo num preço acima do mercado, né? Eu inviabilizo o meu negócio. Então, esse tem sido uma pauta de desafio para a cadeia do pescado. Eu acho que para a agricultura é um pouco mais fácil, né, essa conversa. Na pesca extrativa é um desafio e tanto, mas é um desafio e tanto que não vamos mais poder empurrar para frente. É um desafio e tanto que a gente vai ter que... esse nó a gente vai ter que desatar. Que é uma das razões que a União Europeia, né, parou de importar. Embarga nossa, exatamente. A embarcação não está com as condições sanitárias, então a cadeia da pesca é um pouco mais complexa, mais complicada, né? Na agricultura é mais fácil, né? Exato. E junto com isso vem a questão da certificação, né? Exato. Como um pré-requisito, né? Exato. Eu confesso, porque obviamente que tem pessoas aqui me ouvindo que conhecem bastante meu passado, eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada com certificações, né? Ou talvez eu tenha tido algumas experiências não tão positivas. Mas eu acho que esse mercado amadureceu muito.
Eu acho que hoje a gente tem certificadoras bastante sérias, né? Acho que a gente tem trabalhos bastante importantes e, sem dúvida, eu enxergo hoje a certificação como um caminho para isso, para equalização de preço, né? Porque a partir do momento, o varejo, durante algum tempo, até por os maiores varejistas do país ter uma relação internacional, trouxeram essas tendências de fora para dentro, né? De ditar regra, de definir novos formatos, e criavam suas regras, criavam o seu modelo. Para atender o meu negócio, as regras são essas. Para atender esse meu negócio, as regras são essas. E isso onera muito a cadeia. Por isso, porque aí a empresa ela tem que parar um processo para criar fluxos que atendam exclusivamente esse business, né, esse modelo. Então, a partir do momento que você vai para uma certificadora, que é algo reconhecido internacionalmente, que é uma ferramenta séria, você equaliza todo mundo na mesma base. Tipo, cara, é premissa você ter um BAT. É premissa, todo mundo tem que ter, pronto, para fornecer para mim tem que ter. Então, todo mundo tem a mesma a régua, né? Então, tipo, a régua é igual para todo mundo, e isso não inviabiliza ele, isso é aquilo que você falou, isso torna ele um cara passível de exportar, passível de fornecer para outros negócios de alto nível, né, ou de uma exigência de qualidade maior. Então, assim, é um benefício para ele, não restringe ele a fazer um atendimento particular e abre um leque de oportunidades para ele. Então, eu não vejo de onde ele ter restrição, entendeu? Então, eu acho que é um ganho para a cadeia e um ganho para o consumidor, que é sempre a gente fica tentando estabelecer regras e critérios, isso, que atendam o consumidor, mas que, de certa forma, também a indústria ou a pesca extrativa, se também tenham ganhos, né, de longo prazo e de médio prazo com esses processos. Viu, Meg? Se a gente avaliar os últimos anos, a gente vem evoluindo bastante em termos de oferta de um produto com mais qualidade, né? Se a gente pegar 10 anos atrás, o uso do glaze, produto químico, então havia uma desconfiança muito grande. Como é que você sente o consumidor, né? o cliente, o consumidor, ele está tendo mais confiança no produto que está na gôndola, que está sendo ofertado? Tu consegue sentir isso? Ou seja, essa melhoria da oferta, ela repercute, o consumidor está percebendo isso? Assim, vou falar primeiro minha visão. Sem dúvida, né? É que eu falei, eu vim de uma área técnica de um grande varejista e que na época era líder, né, de comercialização de pescado. Hoje, graças a Deus, o Carrefour, pelo menos no hipermercado, aí tem mais de 1/4 do mercado de pescado, então a gente pode falar por um universo bastante importante, mais de 25,5% de share desse mercado. Então, a gente pode falar de uma representatividade muito grande. Dentro do negócio que eu estou inserida, e aí eu vou te falar que eu acabo tendo uma visão disso, de 1/4 do mercado. 1/4 do mercado, eu posso dizer que sim, que os padrões se elevaram absurdamente. É incrível, inclusive eu, que tenho pouco tempo de grupo, fiquei muito feliz como pessoa, como técnica, como profissional, de integrar um grupo e ver a realidade do pescado, ver a régua, ver a compra, ver o padrão, e óbvio que a gente vê que a indústria deu esse salto também, né? A gente vê indústrias que no passado também se predispunham a entregar produtos com baixa toalete, com excesso de glazer, com, né, produtos que você olhava com recorte ruim, e a gente vê essa evolução muito bacana, né? Então, hoje, sim, a cadeia melhorou muito, a indústria nacional, né, a produção nacional melhorou muito a qualidade e o nível dos seus produtos. Eu realmente não sei dizer se aquele cenário muito ruim que eu vivia há 10 anos atrás, de coisas muito assustadoras que a gente via, de trocas grosseiras de espécies, de aditivos omitidos, era muita coisa, de glazer de 40%. Eu não convivo mais com esse cenário. Eu não sei te falar se nos confins do Brasil, porque a gente sabe que existem N Brasis, né? Se ainda isso é recorrente. Mas eu do cenário que eu atuo, é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Mudou muito, né? Muito. Houve um amadurecimento do setor e o processo de organização também, por exemplo, entidades como a Peixe BR, como a Bipesca, que passaram a exigir, os próprios associados passaram a exigir comportamentos semelhantes dentro dos grupos, né?
porque senão a competição é desleal, né? Exato. Eu não tenho como competir com o preço com um cara que usa 20% de glazer. Exato. Então, acabava, tipo, uma certa, com perdão da palavra, ocorria uma certa prostituição no mercado. Hoje a régua está sendo por cima, começa a ser para cima. Quem oferece o melhor produto, a melhor qualidade. E, aliás, tem um dado aqui do Ministério da Agricultura, eu até trouxe, saiu a semana passada, foi publicado, eles fizeram uma análise de produtos, de carnes, entre eles o pescado, e concluíram que, nos parâmetros de conformidade físico-químicas, o pescado foi melhor que outras carnes. É Só perdeu para o mel. Mas não tem como ganhar do mel, né? Não tem como ganhar do mel. Não é maravilhoso isso? É isso muito é lindo ver. Para quem viveu o período que eu vivi, que é isso, que era a busca da moralização, né? Eu vivi muito forte isso, porque o varejo, ele tinha, talvez, num passado distante, uma despreocupação com isso, que era isso. O importante é oferecer custo. Eu preciso oferecer o produto barato, eu preciso oferecer. E eu entrei para o varejo numa fase, inclusive, que eu era muito questionada, né? Porque alguns colegas falavam, porque no varejo, vai trabalhar no varejo, porque, tipo, era visto como, né, más práticas. E a gente fez um trabalho, acho que a geração que eu atuei fez um trabalho muito bacana de buscar isso, de buscar essa moralização e de cortar mesmo na carne. Então, assim, a gente tinha, às vezes, parceiros muito interessantes, muito importantes, que a gente dava ali um período para adequação ou oportunidades para ele. Quando a gente via a falta de predisposição, então, assim, os grandes varejistas, eu acho que tiveram uma participação muito importante nessa mudança. E é isso, que é cortar o cara na veia, tinha que ter coragem, porque o cara tinha volume, o cara tinha preço, o cara tinha recorrência de entrega, tinha uma relação comercial de muito tempo. Então, você tomar uma decisão de pegar um parceiro desse e falar, não compro mais de você, fazer uma auditoria e falar, você está suspenso, eu acho que é muito corajoso, né? E eu acho que isso ajudou muito nessa tendência. E, por outro lado, é o que você falou, a maturidade das associações tem sido um fator extremamente relevante. Aí eu tenho que puxar a sardinha, né, lá para a Fiesp, que fez um trabalho de muitos anos e muito duro. Então, na pessoa do IMAI, e aí nosso grupo lá inicial também, com o Pedro, com um monte de gente, Ricardo, Silvio, que era muito duro, que era isso, a gente tentava reunir a cadeia para trazer essas discussões, né, difíceis, né, de fazer uma autocrítica, de olhar para si, ver suas pendências com o consumidor, suas pendências com a sociedade, e era um momento muito difícil, mas é incrível olhar para trás e ver o quanto isso evoluiu, ver o quanto o mercado amadureceu. A gente fazia as reuniões de lamentação, era o muro da lamentação, as pessoas iam lá para culpar o governo, para chorar, e hoje são reuniões de trabalho, são reuniões de construção, de tomada de decisão, de diretriz. Então, é incrível, assim, realmente em 10 anos, eu acho que a cadeia do pescado deu um salto bastante importante. E eu sempre uso muito a cadeia do suíno como exemplo, né? E eu acho assim, aí a gente, olhando para isso, quanto ela evoluiu, né? Que era o porco da pocilga para uma indústria hoje do nível que a gente tem de exportação. Então, a gente vê o potencial do pescado, eu vejo o pescado nessa mesma trilha. Tipo assim, falta pouco para a gente ter um nível desse, né? De excelência. A gente vende saúde, né? A gente vende saúde, né? A gente tem, que a gente fala, a gente tem uma premissa que nenhum deles tem, porque todos eles já tiveram na polêmica de saúde, faz bem, faz mal, tem gordura, não tem. Negativo, a gente sempre está fora. E nós estamos fora, nadando de braçada, né? Exatamente. Sempre correndo por fora. Vamos passar para a Pante, que a Pante está na relação com o pessoal da audiência, e certamente tem muitas perguntas aí hoje. Tem pergunta boa. Vou mandar um abraço aqui primeiro chamando o Percy Sanches, escritório comercial do Peru no Brasil, do Prom Peru, acompanhando a nossa live de hoje. O Coelho, Gêner Menezes, tem pergunta do Gêner daqui a pouquinho, o José Ribas Pereira, da Sagrima, Maranhão, o Dirceu Basso da Unilas, que está assistindo no Rio Grande do Sul, do lado do pai dele, que tem 91 anos, parabéns. O Ivan da BRX acompanhando. Deve comer peixe. 91 anos, está forte com lá. O Fábio Guzman, da Mari Rio Pescado, boa noite. Painosa, que está acompanhando a gente, da Roberta Araújo, da Denox. Rodrigo Zanolo, que tem até recadinho aqui para a Meg, ele falando que ótima introdução, ótimas notícias ao nosso setor, sempre um prazer ouvir a Meg. Recadinho do Rodrigo Zanolo aí. O Carlos Leite, que diz que está com os pés em Portugal e com a cabeça no pescado do Brasil.
O pessoal está Olha aí, Carlos. Saudades! O Pedro Freire acompanhando, e aí eu vou para as perguntas aqui rapidinho. Primeiro, eu vou juntar algumas perguntas, Meg, e aí você discorre sobre isso. O Robô te pergunta assim, qual é a visão do grupo sobre uma maior campanha fora do período de quaresma? A gente está na véspera da quaresma e então tudo isso. E a relação do custo-benefício em relação à carne bovina. E o Gênero emenda assim, essa alta de consumo foi observada no Brasil ou também em outros países? Você tem alguma informação da Carrefour de como é que isso aconteceu fora do Brasil? Aí eu vou juntar só mais uma do Jonathan Moraes, que ele fala, Meg, parabéns pelos inputs. Como vocês estabelecem projetos e programas para fortalecer a relação com os produtores rurais? Deixa essas três e depois a gente pega mais algumas. Vixe, vamos voltar aí, já me lembra, porque... Então, primeiro, a questão fora de quaresma, né? Incentivo, custo-benefício em relação à carne bovina, que é do Zabote, depois a sequência sobre como é que foi o comportamento fora do país, se você tem essa informação. Então, em relação ao fomento do consumo, é o que eu falei, felizmente no grupo é uma fortaleza, né? Tipo, já é natural por isso, porque dentro dos pilares do Act for Food tem bastante matéria sobre isso. Quem tiver curiosidade, né, de procurar o Act for Food, vocês vão entender lá. E é um movimento mundial do grupo. E o pescado atende a todos os requisitos do Act for Food, que é fazer as pessoas comerem cada vez mais produtos in natura, menos processados, ter uma alimentação saudável, ter acesso ao alimento. Então, a questão do preço dita muita regra, né? Então, a gente manter a nossa competitividade, esse é o maior desafio da cadeira que eu estou hoje, que é isso, a gente aumentar o consumo, aumentar o volume, aumentar a comercialização e fazendo a cadeia entender que isso está atrelado à acessibilidade, né? À competitividade. Então, eu tenho que oferecer produtos cada vez mais acessíveis, principalmente quando o cenário econômico que se desenha é de menor poder aquisitivo. Então, é um dos compromissos. Eu sou uma entusiasta da Semana do Pescado, já citei aqui várias vezes, e essa era uma das premissas da Semana do Pescado, a gente tirar o peixe da sazonalidade, né? Então, eu trago isso comigo. Lá, o primeiro ano do Gregolim, eu estava lá ajudando a fazer cartilinha da Semana do Peixe, com muito orgulho. Então, assim, sim, é uma pauta que eu acredito muito e tenho total liberdade dentro do grupo para atuar nisso e para desenvolver ferramentas. É lógico que é uma cadeia dentro do perecíveis, ainda com uma relatividade em termos de valor muito menor do que as outras proteínas, então a minha capacidade de investimento em mídia é muito menor, mas dentro das ferramentas que a gente sempre procura trabalhar isso. Então, por exemplo, não só na campanha de Páscoa, mas se você procurar na Semana do Pescado do ano passado, a gente soltou várias pautas para o consumidor, soltamos várias pautas dentro do Cybercook de incentivo do consumo dessa proteína, e eu acho que o principal ponto e desejo é exatamente o que vai acontecer agora, eu espero que não, mas provavelmente deve acontecer, que é o nosso desafio do pós-Páscoa. O desafio do pós-Páscoa para a cadeia do pescado ainda é um dilema, porque geralmente você pega a média de venda do ano e você vai para o pós-Páscoa, a descida da curva do pós-Páscoa vai muito abaixo dessa média de venda, e isso é um retrator de consumo muito importante. Então, é aquilo que a gente estava falando bem no início da discussão. O nosso grande sonho foi sempre trazer a proteína para a rotina do consumo, né? Só que isso está atrelado a preço e isso está atrelado a um conhecimento que a gente tem a percepção, né, nesse momento, que ele está conquistando, que é aprender a trabalhar a proteína do pescado dentro da casa dele, que era um desafio. As pessoas tinham muita rejeição, medo, receio, medo do cheiro. Então, assim, o cheiro, eu sempre brinco, está muito atrelado com as más práticas que a cadeia fazia, que é isso, vender peixe já passado, muito velho, o cara chegava em casa, fritava, aquilo cheirava na casa inteira. Então, esses mitos, eu acho que vem sendo reduzido há muito, né? Esses ruídos têm sido reduzidos com o consumidor. O que o Gregolim trouxe, as más práticas na cadeia do congelado, principalmente. Então, hoje o cliente, você vê ele com mais tranquilidade comprando. Eu vi no outro dia uma cliente pegando posta de cação e filé de merluza. Ela nem olhou. Ela pegou 5 pacotes de cada um, ela nem olhou. Antigamente, você via o cliente lá examinando, olhando, chacoalhando. Então, assim, você vê que o cliente está ficando confortável e seguro com esses produtos, né? Então, assim, da minha parte, né, ou da parte do grupo, sim, é uma intenção que a gente traga essa proteína para a pauta, para regularidade, não só pelo pilar do Act for Food, mas por ser uma questão de acreditar, né, que o potencial que esse produto pode ter. A gente acredita muito nesse diferencial que eu falei, hoje a gente tem 1/4 do share do mercado. Então, assim, é um pilar que a gente briga muito
para crescer e manter. E só vamos conseguir isso se a gente sair da sazonalidade. Se a gente se manter na sazonalidade, não dá. O Felipe Suci tem uma pergunta. Ele fala assim, Meg, expositores de moluscos vivos com mexilhões pode ser uma forma inovadora e que contribuiria para o aumento do consumo nos grandes centros consumidores? Olha, tudo bom, Suplicy? Saudade. Na verdade, eu acho atrativo, mas eu acho que tem um público específico, eu acho que é ligado a uma classe mais alta. E o grande desafio do varejo popular, ou do grande varejo, digamos assim, né, quando a gente não está falando de um empório, quando a gente não está falando de uma coisa assim, é você ter mão de obra qualificada para fazer manutenção desses produtos e desse material. Então, eu, particularmente, já acompanhei experiências negativas, né, de expositor de lagosta, de algumas coisas assim. Eu acho que, num primeiro momento, quando chega na loja, é extremamente atrativo para o consumidor, para a criança, né, então, para as pessoas ali. Mas eu acho que também, se fica para sempre, vira paisagem, vira uma coisa que passa a não ser mais notada. Então, assim, eu tenho algumas propostas para isso, que seria ser itinerante, ser rotativo, a responsabilidade do negócio de fazer manutenção e higiene desses produtos, e o abate é muito questionado, né? Então, assim, eu tirar isso vivo para entregar para o consumidor é uma relação bastante difícil com os órgãos sanitários. A gente também tem que evoluir nessa pauta para entender qual seria o melhor caminho. Por exemplo, siri, eu sou apaixonada, mas é muito difícil a gente comercializar, porque eu tenho que comercializar vivo, aí algumas vigilâncias entendem que o produto vivo não pode estar na loja, aí abatido também você não sendo congelado, você tem o risco do consumo. Então, ainda tem alguns dilemas ligados a moluscos e crustáceos vivos, que eu acho que a gente precisa, uma pauta que precisa evoluir, mas, assim, eu acho que tem espaço, sim, para... É o cenário, o molusco, eu acho que é o cenário onde o brasileiro está mais distante. Eu acho que é o maior desafio da cadeia ainda são os moluscos. Eu vou trazer uma perguntinha aqui, Gregolin, porque a gente fala, nós temos 10 minutos pela frente ainda. Eu vou trazer mais uma e aí eu te encaminho para a gente falar do factual, do que vai acontecer nos próximos dias aí, pode ser? Então, se tiver mais perguntas também, faz um bloco, né? Pode ser. Então, Dirceu Basso falando assim, sim, cada é uma das proteínas que ocupa um bom espaço entre as carnes. O Manuel Pedrosa fala assim, Meg, na sua opinião, quais são os gargalos que devem ser superados para desenvolver um mercado de peixes nativos de cultivo no varejo? Eu acho que eles já conquistaram muito espaço. Eu acho que hoje eles já estão entre os top trends lá, dos maiores interesses da cadeia, principalmente por uma questão de programação. A gente sempre fala quanto isso é importante para o varejo, quanto a aquicultura trouxe um universo, um mundo novo para o varejo, da questão de previsibilidade, né, que era o grande desafio, você prever uma oferta, era na última hora, tipo, chegou agora, chegou muito, vamos fazer oferta. Então, eu acho que toda a parte de cultivo, seja nativo, traz essa possibilidade. Eu acho que os pontos de desafios têm sido constância, volume, preço e logística. Então, quando ele me pergunta os gargalos, eu acho que são os pontos de desafio, logística desses produtos, muita coisa que a gente vê potencial, ou áreas com potencial para você trazer para os grandes mercados de consumo, né, ou para os maiores volumes de consumo. Você tem um desafio de logística absurdo. Constância, a gente tem bastante produto que entra, sai, entra em ruptura. Isso, para a visão do consumidor, é muito ruim, né? Mas eu acho assim, se a gente conseguisse sanar esses dois principais, eu acho que tem um grande salto de consumo. Não vejo mais rejeição, acho que no passado tinha, eu acho que ou desconhecimento das regiões que estão afastadas desses nativos, mas eu acho que agora as pessoas estão mais abertas, mais próximas. Pegou pique. E o tambaqui é o carro-chefe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o varejo que eu atuo não fica mais sem, mas é desafio. Muitas vezes o volume que eu tenho de demanda é aquém do que o mercado tem para oferecer, ou o preço é proibitivo, né? Agora, e a gente tem tido inflações em alguns e escassez. Eu vou dar o exemplo, me desculpe, a cadeia do pintado. É assustadora a inflação que está na cadeia do pintado e a quantidade de ruptura que a gente apresentou ao longo do ano passado. Então, são essas constâncias que eu falo, que eu acho que a gente pode evoluir e melhorar muito essa relação de consumo, porque a pessoa quer ter essa frequência, ela quer saber que vai lá e vai encontrar. Acabou esse universo de, se tiver, né? Então, que é o que as outras proteínas oferecem. Então, eu acho que esse é um gargalo bastante importante. Eu vou trazer mais duas perguntinhas, só porque elas são muito boas. A Marinês
Pode fazer. Uma pergunta assim, gostaria de saber se teremos Semana do Pescado em 21. Sim, vai ter, né? Mas eu vou passar isso para ti depois, né? E na Semana do Pescado vai ter IFC Brasil em Foz do Iguaçu. 1, 2 e 3 de setembro a gente vai estar reunido em Foz do Iguaçu com a terceira edição do International Fish Congress. Mas eu passo a pergunta para a Meg, então, se vai haver Semana do Pescado ou não. E a Carol Nascimento pergunta assim, Meg, quais são as tendências em termos de formato de produto, embalagem e apresentação em geral? Boa. Semana do Pescado, sim. Acho que enquanto eu estiver no varejo vai ter. Eu acho, principalmente olhando para trás, tudo que a gente já teve possibilidade de fazer, ativação para criança, ativação em universidade. Então, eu acho que é um momento que, pelo contrário, eu queria ter 2 vezes no ano, né, para a gente poder fazer esse barulho. Ela perdeu muita força dentro do governo, mas mesmo quando o governo esteve totalmente afastado disso, a gente, através da Fiesp, através da iniciativa privada, tentamos manter essa chama viva, e o varejo virou uma premissa, porque quando você cria esse histórico de venda dentro do negócio, você precisa de alavancas que atendam o histórico, né? Eu não posso ter uma venda que cresceu 30% no ano anterior e para o ano para frente falar, tudo bem, esse ano eu não vou crescer os 30%. Não, você precisa justificar isso para o negócio. Então, já daí, já de partida, como negócio, você tem que ter essas alavancas, então, sim, elas continuam. Que era a outra pergunta? Desculpa. Era a pergunta sobre a Semana do Pescado e também sobre dicas, formatos, que tipo de produto, que embalagem, que apresentação é tendência. Olha, eu acho que é aquilo que eu estava falando, o mercado ele estava bastante nichado e amplo, né? Então, você tinha muita oportunidade, mas eu acho, assim, uma das coisas que a cadeia vem evoluindo, vou citar uma coisa que eu tenho visto muito bacana, que é o desenvolvimento das cadeias que trazem esse aspecto do in natura, né? Então, as atmosferas modificadas que não estão com um aspecto tão industrializado, que traz esse frescor junto com o produto, essa questão do acabou de fazer, eu acho que isso tem sido muito forte para o consumidor, né? Em termos de embalagem, as porções ou os desembolsos baixos, eu acredito que esses 2 anos para frente, elas devem ganhar muito potencial. A gente já tinha feito um movimento no varejo bastante importante de reduzir as embalagens de 1 quilo, né? Porque as famílias estão cada vez menores, elas deixaram de fazer sentido. Então, a gente já abaixou isso para 800, 500 gramas, para que faça sentido para as famílias poderem ter essa aquisição. E eu acho, suspeito, tá, que a gente deve entrar numa tendência de uma redução ainda menor agora, pelo desafio de desembolso. Então, as pessoas vão ter dinheiros mais contados, então, provavelmente, as embalagens de porções menores, não só pelo encolhimento das famílias, mas pelo desembolso, eu acho que elas devem ganhar um espaço bastante importante aí para o negócio. Eu vi uma das empresas... Sim. Eu vi uma... Por favor. Tem mais algumas perguntas? Não, acho que vamos encerrar com as perguntas, vamos deixar para da tua abordagem final um comentário sobre o factual que está acontecendo aí com o lockdown nas grandes cidades. Isso. Legal. Eu só estava fazendo uma observação. Uma das empresas que comercializam camarão, eles adotaram uma estratégia no ano passado e com o interior do Brasil. Cidades médias, cidades pequenas, e com embalagens não só de 400 gramas, que tinha meio que um padrão, mas também embalagem de 250 gramas para o camarão. Impressionante o aumento de vendas. Né? Impressionante. Então, essa questão de reduzir o tamanho da embalagem, porque, como você falou, as famílias, hoje a composição familiar e etc., é diferente. Exato. Muita gente vivendo sozinho, casais, né? Então você não tem muito sentido comprar um produto de 1 quilo, né? Você compra de 400 gramas, de 250 gramas, né? Isso é muito legal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou do tambaqui, surpreendente é como a tilápia caiu no gosto do brasileiro, né? Como é que você percebe isso? Eu acho que não é surpreendente, acho que passa pelo ponto que a gente falou, o cliente sabe reconhecer quando você está entregando qualidade, né? Ele sabe. Tem muito questionamento de preço, né? A gente é bastante questionado sobre, principalmente o filé, né? Que é o carro-chefe dentro do negócio de varejo, porque ele atende uma solução do cliente, atende uma solução do varejo, que é a escassez de mão de obra. Então, ele atende os 2 negócios ao mesmo tempo,
mas eu acho que é um reconhecimento da qualidade que o produto se predispôs a entregar, né? Então, assim, eu vivi a época da chegada da tilápia no varejo e tinha muita restrição, né? Para você ter para o grupo ter uma ideia, os primeiros lotes de filé de tilápia, a gente fazia em algumas lojas de hipermercado de doar. Então, o cliente comprava um filé de pescada branca, a gente autorizava o peixeiro a dar para ele um filé de tilápia. O cliente comprou 1 quilo de filé de pescada branca, você dá um filé de tilápia para ele, fala que é brinde, e a gente paga a quebra para você, a gente paga a perda da loja para você. Porque as pessoas não queriam nem experimentar, entendeu? A gente veio com aquela história de São Peter, São Pierre, São não sei o quê, que era para dar uma maquiada, para trazer o cara. Até hoje, eu tenho amigos que acham que só compra São Peter, tilápia ele não come, ele só compra São Peter. Olha, sim. Até hoje sim. É muito comum, pessoas que só comem São Peter. Tilápia ele não come. Diferente. É diferente, mas eu chique, acho que... É mais chique, parece mais... Não, mas a tilápia... Eu desmistifico já de cara, eu já falo, tá enganado, é tudo igual, porque as pessoas tinham muito receio, porque elas conheciam de pesca de rio, né, de pesca extrativa, produto com sabor, produto com off-flavor, e quando elas começaram a se familiarizar com a praticidade, a qualidade, a permanência de padrão, embora, até a gente teve um bate-papo no outro dia com algumas profissionais do pescado, a gente tem visto algumas coisas feias na cadeia do pescado, assim, de perder toalete, de perder padrão, de perder, sabe, coisas que eram premissas, né? Então, eu acho que é um cuidado que essa cadeia tem que ter, porque ela ganhou esse mercado entregando um padrão. Então, entregando pescado sem espinha, com uma toalete sem renda, etc. Então, assim, cair é um risco muito grande, né? Sim. E a Páscoa, para ir finalizando, como é que tá as perspectivas para a Páscoa aí, com toda essa situação difícil que estamos vivendo, e deve ter problema até de logística, essa coisa toda? Fortes emoções. Como é que tá? Tá, bastante emocionante. Nós começamos a Quaresma com uma perspectiva muito bacana, por conta não só da performance que a categoria vem entregando, mas por conta das escolhas que o varejo teve que fazer, né, no ano passado, porque foi pego tipo de última hora ali, tipo a mudança total e quarentena, a gente precisa saber o que as pessoas, como esse consumidor ia conduzir a vida dele, né, como iam ser as decisões de compra dele. Então, desaceleramos muitos produtos, desaceleramos importação, desaceleramos compra de produto fresco, desaceleramos muitas coisas. E a gente vinha numa empolgação, até semana passada, muito alta, né, até 10 dias atrás, de que a gente ia reverter muito forte essa curva e com uma expectativa até de superar 2019. Dado o que tem acontecido com a pandemia, né, o cenário interno que a gente está vivendo, de superlotação dos hospitais, de aumentos de mortes expressivos, e as decisões locais, né, as decisões de governadores e prefeitos, têm sido uma montanha-russa. Porque, embora a gente saiba dessa tendência, do quanto o consumidor tem sido consistente na sua compra e na sua participação dentro da cadeia do pescado, principalmente para o fresco, é um risco muito alto, né? Porque não é um produto estocável, não é um produto que, se eu não vender na Semana Santa, eu vendo na outra, até porque a gente sabe que tem uma ressaca importante nesse pós-período. Então, tem sido decisões bastante difíceis, nós estamos com algumas praças com decisões bastante radicais. Então, a Baixada Santista, toda a Baixada Santista tem o fim de semana inteiro fechado, restrição de horário, a gente tem Piracicaba com todo o comércio fechado, a gente tem Ribeirão Preto também parcialmente fechado, foi aberto, mas está com tendência de fechar, São José do Rio Preto fechado, ABC em São Paulo, com encerramento do comércio às 17 horas. Então, analisar como tudo isso vai impactar nessa comercialização ou nesse consumo é um grande desafio, né? Uma projeção, e por isso eu sempre falo, eu tinha falado lá no IFC, o quanto que essa cadeia precisa aprender a trabalhar com planejamento, né? O quanto a gente precisa ter os elos integrados e planejados entre si, porque essa hora, ou todo mundo dá a mão, ou cada um despenca para um lado, né? Porque a gente tem que tomar decisões meio coletivas, meio conjunto, tem que ser apostas meio casados, um tem que sustentar o outro, porque se não adianta, se um quebrar, quebra para trás todo mundo, né? Então,
Eu sempre repito, porque eu acho linda essa frase do IMAI, que é: nenhuma cadeia produtiva é mais forte que o seu elo mais fraco. Então, ou a gente se une e levanta quem são os elos fracos nessa hora, ou quem está no risco nessa hora, ou corre o risco de quebrar todo um processo, né? Então, tem sido isso, tem sido bastante desafiador, mas a visão ainda é otimista. Eu acho que a gente entrega uma Páscoa muito bacana. É só entender isso, como esse consumidor vai administrar a compra e o dia a dia dele, e como a gente consegue fornecer isso no time certo, no preço certo para ele. Ok. Então, assim, para a gente ir finalizando, com essas mudanças no padrão de consumo que discutimos aqui, né? Ou seja, tendências, que a gente gosta muito de discutir tendências. Porque eu sempre costumo dizer, a gente não pode só ver a árvore, tem que ver a floresta. Né? Tem que ver a floresta. Passo curto, vista longa e passo curto, né? Mas vista longa. Ou seja, a gente tem que perceber as mudanças, as transformações e ir ajustando o processo produtivo e a cadeia produtiva. Então, assim, essas mudanças do consumidor, as novas exigências, vão exigindo, né, de frente para trás, até lá o agricultor, o pescador, que todo mundo vá se ajustando. Né? O alivino que é produzido, a ração que é dada, o equipamento utilizado, a qualidade da água, como a indústria processa, como a indústria entrega, logística. Né? Você destacou muito bem. A tecnologia, o QR Code, permite lá na Europa a pessoa saber onde foi produzido o que ele fizer. Né? Percorrer toda a cadeia. Então, nós estamos num mundo totalmente transparente, né? Não existe mais segredo. Exato. E quem esconder não vai vender. Tem que exatamente, foi preciso agora, foi preciso, exatamente isso. As tecnologias ou as exigências, tanto as auditorias, tudo é para trazer transparência para esse consumidor. Então, a pauta principal é essa, é trazer cada vez mais transparência e segurança para a tomada de decisão dele. Então, eu acho que quem oferece isso sai na frente. Então, quando você consegue provar para ele que você tem um trabalho ali transparente, aberto, sério, você sai na frente de parceria com esse consumidor. Eu acho que um ponto importante, quando você falou de vista longa, né, e passo curto, concordo, e acho que as tomadas de decisões serem mais conjuntas, que é isso, porque quando a gente entra, por exemplo, entrou na quarentena, por exemplo, eu entendo que a cadeia produtiva, ela imediatamente ela deveria se reunir com o varejo para que essas decisões fossem tomadas em conjunto exatamente para o longo prazo. Pô, a gente bota Levino, vocês acham que vão comprar? A gente não, mas são nucleadas, né? Cada nicho acaba tomando sua decisão. Então a gente decide que vai comprar para caramba, eles decidem que não vão mais produzir e a gente ainda tem seguido nessa pauta. Então eu acho que é um próximo passo de maturidade as decisões serem mais associadas e mais casadas para que a gente tenha sucesso conjunto, né? Legal, a cadeia da agricultura faz isso, né? A cadeia da agricultura controla o alojamento de pintinhos ou tudo em função, e a cadeia toda conversando junto, né? Então, já é um exemplo bom. Não se aloja quando a previsão é de queda de vida, ou o contrário. Panti, só registrar aqui, Carlos da Bipesca acompanhando, time do Urtigara, lá, Secretaria de Agricultura Paraná, Secretaria acompanhando, Genesis, o Vicente, que é o CEO, todo o time está acompanhando lá, Betina, professora lá da Universidade Federal Fronteira Sul, com os alunos todos da Engenharia de Agricultura acompanhando, Jonathan da GDC, é um timão aqui. E aí, vamos adiantar aqui o seguinte, uma das questões que sempre nós discutimos, né, e a Meg sempre acompanhou isso, era ver as grandes empresas de carnes, que são globais hoje, né, do Brasil, entrarem na cadeia do pescado. Nós tivemos primeiro as cooperativas do Paraná, Copacol, Desbravou, veio a Cevale, a Aurora, de Santa Catarina está comercializando e tal. As outras são mais empresas específicas de pescado, empresas grandes de São Paulo, tudo parceirão, né? E que desbravaram o mundo do pescado. Mas agora a gente percebe que as grandes de carnes estão vindo. Estão vindo. Como anunciou a Seara, Grupo JBS, há poucos dias atrás, definindo como a cadeia prioritária para este ano o pescado. Então, é uma novidade, é um fato muito relevante, mostra que o setor realmente está amadurecendo, porque esses grandes players vêm quando há condições de segurança jurídica,
Não aposta em coisa fraca, né? Não aposta em coisa fraca. E nós temos o prazer de anunciar que na próxima terça-feira nós teremos exatamente a presença, né, aqui na nossa live do Sandro Facchini, diretor de negócio de pescados da Seara. Então vai ser uma importante live, né? Todo mundo fique antenado aí, que teremos aí uma discussão muito legal. Entender um pouco a entrada desses players, né? Agora, essa semana, a Aurora anunciou a venda de bacalhau também, né? Então, a gente está percebendo, assim, é uma alegria você perceber, né? Vários players da proteína que trabalhavam com aves e suínos, olhando para o mercado do pescado e olhando com carinho, colocando muito produto no ponto de venda. Isso é bom. Isso aí. Então tá, Meg, brigadão de coração, tá? Agradeço mesmo. Se quiser fazer alguma consideração final, depois a Pante faz o fecho, né? Agradecer estar aqui com vocês, é sempre um bate-papo muito gostoso, muito tranquilo. Dá para a gente ficar horas aqui falando. Fazendo o gancho aí, também fiquei muito feliz de ver a entrada da Seara, porque eu acho que traz uma dinâmica diferente para o negócio, né? A gente está acostumado com parceiros que são do meio, que são desse universo, então trazer uma visão de outras proteínas para dentro do nosso negócio, eu acho que pode agregar muito, muito valor e criar bastante desafio. Quanto ao bate-papo, uma honra, um prazer, fico super à disposição. Se tiverem perguntas, depois, se vocês quiserem direcionar, pode direcionar. Fiquem tranquilos que eu puder ajudar e estou sempre à disposição aí, que eu puder contribuir. Vocês sabem que tem um amorzinho especial aqui. Obrigadão, hein? Obrigado mesmo, foi uma honra muito grande. Você sempre dá grandes contribuições aí para o setor. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. Você vê que todo o público ali, muito feliz de te ver aqui com a gente, né? Na live a primeira vez, IFC, a gente te pede que coloque na sua agenda, se possível, 1 a 3 de setembro, IFC Brasil em Foz do Iguaçu. Gregolin, uma excelente noite, uma excelente semana, já com compromisso na semana que vem, falar sobre a entrada de grandes players de proteína animal no mercado do pescado. Vem revolução por aí. E a gente vai ficando por aqui. Aquele seu amigo que não assistiu, avisa para ele, tá no canal, manda o link para ele, que vale a pena assistir. Na semana passada eu falei, tem gente que assiste enquanto lava a louça, tá valendo. Manda a dica e pode assistir, botar todo o conhecimento do mercado de pescados em dia. Uma grande noite para vocês. Fiquem em segurança. Grande abraço.